Tudo bem, eu sou o Monsani e eu vim falar hoje de Tokutegno. É um assunto que me pedem com uma relativa frequência, porém no dia a dia eu acabo não conseguindo explicar de maneira sucinta. Então, o intuito desse vídeo é explicar os mínimos detalhes para que a pessoa consiga se programar para conseguir. Acredito que ele possa ser útil para quem é estudante ou para quem já tem um conhecimento na língua. É um visto relativamente fácil de se conseguir e te dá a oportunidade de ficar 5 anos e posteriormente o quanto tempo você quiser passando nas provas. Basicamente, o requisito dele é você ter o teste de proficiência de japonês, o N4, e passar na certificação e posteriormente ter o convite da empresa. Fora isso, normalmente as empresas fazem a parte da documentação, a parte burocrática. Mas acredito que não seja muito difícil, não é? É basicamente preencher alguns documentos da imigração e alguns documentos relacionados a pagamentos de imposto. Eu vou estar comentando sobre restaurantes e fabricação de alimentos, que é as certificações que eu possuo, porém ao todo são 16 categorias. Essa parte de alimentação ela é feita pelo site da UTAF, que eu acredito que é o site do governo. Você se cadastra, você vai receber um e-mail em até 2 dias. Realmente não chega na hora, não faço ideia do motivo, porém você vai ter que em outro momento fazer a validação da sua conta. Validando sua conta, você vai ter acesso a um PDF que vai aparecer as datas das inscrições. Aparecendo as datas das inscrições, eu vou mostrar inclusive aqui na tela. Olá, vou estar explicando agora um pouquinho sobre o site de uma forma breve. Esse aqui é o site da UTAF, UTAF com 2Fs1.jp. Aqui é o site para você fazer o login do seu cadastro, assim que você tiver ele. Aqui no Nenkan Schedule é onde você vai ver as datas da prova. Eu vou estar explicando brevemente sobre isso. Dia 28 do mês 10 até a meia-noite você pode fazer o cadastro e aprovar ele. Após isso, mesmo que você consiga, você não consegue participar das provas. Essa segunda data aqui é relacionada à inscrição da prova. A primeira chamada ela é do dia 10 do mês 11 às 10 horas até o dia 13. Tanto para fabricação de alimentos quanto para restaurantes e bares. Recomendo vocês lerem isso aqui com bastante atenção, que tem bastante informações úteis, porém o principal é isso que você precisa para dar o primeiro passo. Aqui também você vai conseguir as apostilas, tanto em japonês quanto em inglês, você vai conseguir todas as informações que você precisa. Você fazendo o login no MyPage, você vai chegar nessa tela e aqui você vai poder fazer a inscrição. Shiken Moshikomi, que é essa opção aqui. Aqui você vai ter as opções para restaurantes e para fábrica de alimentação. Eu vou estar prosseguindo com o restaurante para explicar para vocês. Aqui você vai selecionar a sua região, no caso a minha região de Tóquio. E aqui vai aparecer as datas das provas. No caso aqui, as provas que ocorreram no mês 9, nessa região de Tóquio, com todas as opções para você escolher o endereço. Elas têm limitações de vaga, aqui ficando em vermelho você não pode escrever, e você vai se inscrever nas próximas conforme você conseguir. Então eu recomendo você se inscrever o quanto antes, não que garanta uma vaga, ela vai ser feita por sorteio. Então, mas recomendo vocês fazerem o mais breve possível dentro das datas que eu comentei antes. Você vai ter que ver quando que abre, por exemplo, se abre dia 26 às 16 horas. Você tem um intervalo de 1 ou 2 dias. Após essa data você não consegue aplicar. Dentro das pessoas que se inscreveram, vai ser feito um sorteio conforme as vagas que existem. Não é todo mundo que consegue. A primeira vez que eu me cadastrei eu não consegui a vaga. E os sorteados receberão um boleto para pagar fazer a prova. Eu acredito que seja Itimão, um pouco menos. Posteriormente você, se for sorteado, pague o boleto. Porque se você não pagar o boleto você é cortado, você não tem como fazer essa prova nesse momento. E se surgir novas vagas de pessoas que não pagaram os boletos, existe uma segunda chamada. Após isso, você pode pôr o local da prova e a data. Existem várias opções, várias datas, conforme a região que você mora. A prova é basicamente de alimentação, obviamente. Aparece a parte de limpeza, a parte de maquinaria, a parte de segurança do trabalho e a parte de vírus, bactérias. Se eu não me engano, são essas categorias que possuem na apostila. Em inglês e japonês, eu li ela toda em inglês e depois anotei as palavras que eu precisava em japonês. E foi o suficiente para me passar. Isso na época eu tinha recém tirado o N4.
Não é uma prova difícil, são perguntas bem óbvias, que você, tendo a experiência de trabalho ou lendo a apostila, acredito que não seja impossível para qualquer pessoa que se esforce. Após fazer essa prova, existe um intervalo bem grande. Até terminar a última prova da última data, você não tem o resultado. Após isso, eles se unem às provas e divulgam os resultados. A última vez que eu fiz, demorou 2 meses da data da prova para sair o resultado. Então, por isso que eu digo que é um pouquinho complicado, porque demanda tempo e não depende só de você. Após a divulgação dos resultados, você pode começar a procurar emprego, porque a maioria das agências de emprego, que são poucas que contratam de Tokutegno, elas pedem um certificado para iniciar as entrevistas. Então, por mais que você encontre, você pode até fazer, na época eu até fiz um levantamento de onde procurar emprego, porém nenhuma delas eu consegui avançar até seu resultado. Após isso, você conseguindo um certificado, que é basicamente um PDF com sua foto explicando que você passou na prova, você pode começar a fazer as entrevistas. Recomendo fazer o máximo possível e não só em agência de emprego, procurar empresas que já têm um histórico de Tokutegno, ou até mesmo empresas relativamente grandes que tenham a capacidade de te contratar. Mas como eu faço para descobrir? Entrando em contato. Infelizmente não existe outra maneira que não seja ligando ou falando com o gerente, ou explicando a sua situação, que você vai conseguir um outro tipo de resultado. Na época que eu fiz, eu passei em algumas entrevistas, preferi trabalhar numa empresa japonesa com comida brasileira, num restaurante muito famoso, e trabalhei 1 ano lá. Foi uma experiência ótima, aprendi bastante coisa relacionadas ao Tokutegno. Você conseguindo encontrar empresas, tendo certificado e mandando a documentação, a imigração vai avaliar, vai te entregar um novo Zairukado, escrito Tokutegno Ichigo. Esse Zairukado ele tem validade de 1 ano, você pode renovar ele mais 5 vezes, essa permissão de trabalho. E você só pode ingressar nesse tipo de trabalho. Por exemplo, se eu passei em restaurante, eu só posso trabalhar em restaurantes e bares. Eu não posso ter esse visto, esse Tokutegno, essa liberação de trabalho e trabalhar em obras. Eu não posso trabalhar como cuidador de idoso. Ele é específico de cada área. Você pode trocar de emprego. Eu conheci pessoas que trocaram, porém eu só apliquei 1 vez esse visto e trabalhei um período de 1 ano e não renovei mais ele. Essa é a limitação que você tem. Porém, você não tem limitação de horas. Você só tem que trabalhar no local que você foi designado, seu contrato de trabalho. Tanto que no meu passaporte está escrito o local onde eu trabalhava. Tá grampeado dizendo que eu tenho permissão de trabalhar nesse lugar. Agora, quanto a direito de trabalho, você ganha basicamente igual a qualquer outro japonês. Não há uma limitação, uma diferenciação de salário. Você não perde nenhum direito. Você tem direito a férias remuneradas, você tem direito a seguro-saúde, você tem direito a bônus, caso a empresa ofereça isso na hora da contratação, claro. Mas você tem todos os direitos de um outro japonês, tanto é que depois que você sai, você pode aplicar o seguro-desemprego, por exemplo. Sobre o trabalho, onde eu trabalhei era um restaurante, então realmente foi minha primeira experiência nessa parte de alimentação e atendimento ao público, e foi uma experiência bem corrida, eu tive que aprender muita coisa muito rápido, e para mim no início foi um choque, não só o trabalho, mas sim a hierarquia dentro do trabalho. Como eu trabalhava antes como arubaita, eu trabalhei numa fábrica de tofu e na Combine, existia hierarquia, mas era uma coisa menor. Quando você trabalha numa empresa grande como Sechain, as cobranças são grandes, a responsabilidade é maior. E ninguém te diz isso, você tem que ir olhando, aprendendo e sendo cobrado para tentar aprender. Eu diria que meio que te lapidam para que você siga o caminho que eles esperam de você. Não de forma direta, em confrontos, você tem que fazer isso. Não. Ponto a ponto eles vão te encaminhando até chegar no ponto que eles desejam que você chegue. Para mim foi um pouco estranho isso, porém consegui me adaptar até certo ponto a isso. O tempo que eu trabalhei nessa empresa foi um pouco mais de 1 ano. Trabalhei bastante, eram jornadas de 12, 13 horas por dia, 2 folgas na semana. Realmente essa jornada eu não estava acostumado, trabalhava antes como arubaito, então tinha limitações de 28 horas. E você vive a experiência de estar no trabalho o tempo todo. Você trabalha, volta para casa, dorme, acorda, volta pro trabalho. Você não tem uma rotina diferente que fuja disso. Claro, você pode ir na academia, você pode fazer outras coisas, você pode, mas você não tem muito tempo porque realmente o trabalho é muito puxado. Eu basicamente ficava o dia todo correndo, buscando atender minhas demandas que eram me dadas. Para quem gosta do Japão, eu acredito que é uma boa oportunidade. Porém,
Esse tem algumas complicações, que é essa parte de conseguir um emprego, que eu acredito que seja um pouquinho complicado para quem não tem muito conhecimento em japonês. Porque as entrevistas, pelo menos as que eu fiz, foram todas em japonês. Todas. Então, no começo foi um pouquinho difícil, mas fazendo, você acaba pegando a habilidade de conseguir passar nas entrevistas. Posteriormente, outra dificuldade, acredito que seja sua rotina fora do trabalho. Para quem gosta de ter uma vida à parte do trabalho, você acaba se frustrando muito. Se você amar seu trabalho, é a melhor coisa que tem. Você vai conseguir fazer bastante dinheiro e não vai se estressar, porque nessa época que eu trabalhei, eu consegui montar uma boa economia, porém meu psicológico abalou bastante, eu me estressei muito, eu realmente foi um período bem difícil para mim, nesse caso de trabalhar longas horas durante mais de um ano, porque não era algo que eu estava acostumado. Porém, adorei, gostei muito, aprendi muita coisa, aprendi um pouco mais sobre comida brasileira, que é algo que eu tinha interesse, aprendi um pouco mais sobre atendimento ao público, aprendi um pouco mais de japonês, então... E acredito que o melhor foi trabalhar com outros brasileiros, realmente estava com saudade disso. Trabalhando só com japoneses, você acaba, não digo se tornando mas ficando muito próximo disso, e quando você trabalha com outros brasileiros, acaba ficando um pouco mais alegre o seu dia, um pouco mais animado, e foi muito boa a experiência. Esse trabalho eu conheci muitas pessoas, muitas delas são meus amigos até hoje. Principalmente, eu recomendo principalmente para quem é estudante estrangeiro, que veio estudar línguas e não gostaria de estudar cuidador de idosos, foi o meu caso. Quem quer montar uma reserva de dinheiro também é muito bom. Você tem que basicamente se esforçar nas datas, cumprir os cronogramas. Acredito que até 6 meses antes de vencer sua última renovação de visto, você possa aplicar e chegar na data. Porém, recomendo mesmo 1 ano antes de vencer o visto. Você já agilizar tudo. Para fazer a prova você pode fazer a qualquer momento. E eu vou deixar alguns links aqui embaixo, tanto da OTAF, que é onde você se cadastra, quanto das apostilas. E o passo a passo do que eu disse. Não é um bicho de 7 cabeças. Acredito que o maior conselho que eu posso dar para quem trabalha nesse tipo de regime é falar sim, obedecer e não bater de frente. É só seguir o caminho que estão te levando. É só seguir em frente. Certo? Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.